Fala filhotes, estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre o panorama atual das sociedades democráticas, sobre o contrato social, as democracias maduras, as democracias recentes, os problemas e a terceira via. Os cientistas políticos concordam com o fato de que o sistema democrático, pensado como um conjunto de regras que permitem a disputa entre os grupos políticos para alcançar suas demandas específicas, encontra-se em risco nas sociedades em que amadureceram e se desenvolveram mecanismos variados de participação política de canais de comunicação entre a sociedade civil e o aparato burocrático estatal. Partindo dessas características, são democracias maduras os Estados Unidos e a maioria das nações da Europa Ocidental, onde ocorreu um desenvolvimento ininterrupto das instituições democráticas. Por outro lado, os países ibéricos, a América Latina e a Europa Oriental conheceram vários momentos de autoritarismo. Vamos ao glossário falar sobre contrato social, concepção central do contratualismo político corrente da filosofia política que se dedicou ao estudo do surgimento do Estado. Para os pensadores dessa corrente, antes da formação do Estado, havia outra forma de organização, o Estado de natureza. Com base nesse princípio, os contratualistas passam a divergir na passagem do Estado de natureza para a sociedade civil organizada e sob um Estado. Para o inglês Thomas Hobbes, que viveu entre 1588 e 1679, o estado de natureza era caótico e ameaçava o homem de extinção, uma vez que vigorava uma guerra de todos contra todos. Isso exigiu a abdicação da liberdade individual em favor do soberano, que representava o grupo e garantia sua existência. O monarca, portanto, teria plenos poderes sobre a sociedade, já que esta abriu mão da liberdade. Para o inglês John Locke, que viveu entre 1632 e 1704, a situação era distinta. Ele concordava com Hobbes quanto à existência de liberdade individual no estado de natureza, mas acreditava que o homem não enfrentaria grandes problemas nessa condição, uma vez que teria consciência de sua situação natural, a liberdade. Para garantir este e outros bens naturais próprios do estado de natureza, como a vida e a propriedade, é que os homens celebram um contrato social instituindo o Estado, cuja principal função é proteger e criar condições para o exercício dos direitos naturais do homem, direito à vida, à liberdade e à propriedade. Por sua vez, para Rousseau, o estado de natureza era idílico, um estado romântico, perfeito, de harmonia, né? Ele, o homem vivia em harmonia consigo mesmo e com a própria natureza, com os demais. Mas esse bom selvagem sucumbiria com a criação da propriedade privada e da organização do Estado, que tem como objetivo garantir o uso da propriedade privada. Hobbes, Locke e Rousseau apresentam concepções diferentes sobre o estado de natureza. Com qual delas você se identifica mais? Então pense aí, né? Quais são os motivos da sua opção? Entre os desafios colocados para as democracias já estabelecidas está a baixa participação política da população durante os processos decisórios, fenômeno conhecido como a apatia eleitoral. Ao abdicar da participação na esfera pública, o cidadão abre espaço para que grupos políticos com interesses próprios possam fortalecer-se dentro do sistema democrático partidário. Esses grupos são favorecidos pela especialização do aparelho estatal. O cidadão comum terá dificuldade, por exemplo, em opinar quanto à melhor taxa de juros para o país, em discutir pormenores de uma ação judicial e em propor soluções para os engarrafamentos no trânsito. Essa incapacidade em contribuir com soluções para a comunidade leva alguns autores a sustentar que as atuais sociedades democráticas transformam-se em tecnocracias, dependentes de mão de obra especializada da burocracia estatal. A lentidão no atendimento às demandas da sociedade civil fortalece a sensação de desamparo dos cidadãos. Na verdade, a própria organização político-decisória dos Estados democráticos contribui para essa situação. O ritmo vagaroso caracteriza a busca de consenso entre o executivo e o legislativo acerca de um projeto de lei e as discussões parlamentares sobre a nova lei e sua efetivação definitiva. Tudo isso converge para a apatia eleitoral do cidadão, que se desilude com a lentidão do processo democrático. Partidários de Silvio Berlusconi celebram sua vitória nas eleições italianas. O Silvio Berlusconi, um sujeito mais corrupto da história recente da Itália. Menos de 63% dos eleitores votaram em 2008 para eleger o Silvio Berlusconi, uma evidência da parte eleitoral nas democracias maduras da Europa Ocidental. Apesar de que agora ela está se reacendendo mais com grupos reacionários, autoritários e uma direita bem bélica. As democracias recentes. Os mecanismos de muitas das democracias atuais foram recentemente instalados. São sistemas de governo que abandonaram os modelos políticos anteriores, abandonaram o autoritarismo, o colonialismo ou o comunismo. Nas últimas décadas do século XX, entre os acontecimentos políticos que podem ser associados a essa guinada democrática, podemos apontar o Concílio Vaticano II, entre 1962 e 1965,
que posicionou a Igreja Católica contra os regimes autoritários da América Latina. A crise do petróleo dos anos 70, que solapou a legitimidade dos governos ditatoriais ao tirar-lhe seu maior trunfo, o crescimento econômico. A queda dos regimes autoritários em Portugal e na Espanha nos anos 70, a derrocada do bloco comunista a partir das mudanças iniciadas por Mikhail Gorbachev nos anos 80 na União Soviética. As nações que passaram por esses acontecimentos ou que por eles foram influenciadas participaram da onda de democratização. Gerou-se então um novo desafio: como fortalecer as instituições democráticas recém-instaladas sem comprometê-las com uma recaída autoritária. Quais são os problemas? Um dos problemas recorrentes das novas e frágeis democracias é o fato de seu cidadão não ser educado no cotidiano democrático. Geralmente ele não consegue associar as práticas políticas amplas e de caráter nacional ao seu universo pessoal. Ainda que por outros motivos encontra-se o mesmo problema de apatia eleitoral nas sociedades recém-democratizadas. Nela, os riscos de uma reversão autoritária são mais amplos, dada a grande quantidade de cidadãos politicamente passivos. Diante do mau funcionamento das instituições democráticas, o voto torna-se instrumento de barganha entre o cidadão e o aparelho político partidário. Esse caráter clientelista do voto fortalece o poder de grupos políticos que transformam o interesse público em interesse privado. Acontece na América Latina, em especial no Brasil. A população de Assunção festeja a vitória de Fernando Lugo nas eleições presidenciais de 2008. Ele que era um bispo da Igreja Católica e depois sofreu impeachment. A última tentativa de golpe militar no Paraguai ocorreu no ano 2000, mas o Fernando Lugo também sofre esse impeachment, Vamos conhecer melhor a terceira via. A terceira via é a proposta política sustentada pelo sociólogo inglês Anthony Giddens, um dos principais teóricos do novo trabalhismo, corrente representada pelo governo do ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair. Esse movimento nasce da constatação de que o neoliberalismo fracassou em sua política de modernização atada à liberalização dos mercados. Por outro lado, o declínio do comunismo e as limitações do welfare state, do estado de bem-estar social, apontam para a falência da excessiva intervenção estatal e dos gastos para manter esse sistema de bem-estar social. O Estado, que garantia todos os direitos, deveria desaparecer para que a sociedade compreendesse que a prosperidade dependia de si própria. Com base nessas considerações, a terceira via propõe um eixo de ação pautado em 6 pontos: reorganização do Estado adotando práticas de gerenciamento mais eficientes, buscando inspiração nos modelos empresariais e associando-se à esfera privada para revitalizar a esfera pública, fortalecimento da sociedade civil, criando mecanismos de participação e de interação para fazer dela um elemento pronto para a cooperação e para o diálogo com o governo e com as empresas, um incentivo ao desenvolvimento de uma economia mista, na qual o Estado tenha participação regulatória, sem sufocar a capacidade competitiva da iniciativa privada, reforma do assistencialismo estatal, maximizando os recursos sem que se deixe de atender aos mais necessitados, defesa do meio ambiente e de sua correta exploração e desenvolvimento sustentável, preservando as riquezas naturais, criação de novas regras internacionais que se adaptem às forças políticas e econômicas que vêm surgindo. Então, pesquisas parcerias público-privadas brasileiras. Quais itens das propostas da terceira via se aproximam delas? O governo Bolsonaro está buscando implementar boa parte desses modelos aqui, Reorganização do Estado, fortalecimento da sociedade civil. Não, isso aqui eu não sei se tanto, Criando um mecanismo de participação e interação, apesar de que a mobilização popular, tem tido efeitos na política, no judiciário, no legislativo, tem feito um estrago aí. A economia mista está sendo feita, a reforma do assistencialismo estatal está acontecendo também no governo Bolsonaro. A defesa do meio ambiente, sua correta exploração já não está acontecendo no governo Bolsonaro. A criação de novas regras internacionais que se adaptem às forças políticas e econômicas que vêm surgindo. Isso é preciso, inclusive para que esses indivíduos de caráter autoritário, de tendências autoritárias como Bolsonaro, Trump e outros governantes de direita que têm surgido no mundo aí, a gente precisa criar mecanismos para de alguma forma limitar o poder de ação deles, para que o estrago que eles eventualmente possam realizar não seja tão grande no sentido autoritário e violento da coisa, do termo. Como, por exemplo, o Witzel tem feito isso no Rio de Janeiro e produzido a violência, matando inúmeros inocentes em nome do combate à criminalidade e à violência. Existia sempre a criação de regras internacionais nos moldes
sugeridos pela terceira via. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários dizendo o que você tem achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. É isso aí. Hasta la vista, babies, e até a próxima.